Oi, gente, tudo bem? Aqui é Marcos do canal Interpretando Resoluções. Nós vamos dar prosseguimento à nossa análise das questões. Nos últimos vídeos, a gente tratou sobre a teoria do consumidor, a questão número 1 da prova 1991, da ANTEC. Agora nós vamos partir para a segunda questão, ainda sobre teoria do consumidor. Bom, a segunda questão, ela trata sobre a questão de impostos. Vamos dar uma lida no enunciado. Eu peço que vocês pausem o vídeo e tentem fazer sozinhos para entender as dificuldades que vocês estão sentindo, para depois assistir o resto do vídeo. Então, vamos lá, vou dar uma lida no enunciado apenas para fixar melhor as palavras que estão sendo ditas. Ó, o governo estabelece um imposto específico sobre as vendas de calça jeans. Supondo que esse mercado seja competitivo, bom, o que seria imposto específico, gente? Imposto específico é um imposto sobre a quantidade. Mas, enfim, isso não era tão importante para resolver a questão. Vocês vão ver à medida que a gente for avançando nas análises. Vamos lá, vamos ver as opções. A opção 0. Os vendedores transferem todo o imposto para os consumidores via aumento de preço. A incidência do imposto recairá totalmente sobre os vendedores se a elasticidade de preço da demanda for infinita. O imposto será distribuído entre vendedores e consumidores dependendo da sensibilidade das curvas de oferta, demanda e as variações de preço. Os vendedores seriam beneficiados se o imposto fosse cobrado dos consumidores. Se o preço da calça for de 10 unidades de dinheiro, sei lá, 10 dólares. Se o preço da calça for 10 dólares e se o governo colocar um imposto de 10%, ou se colocar um imposto de R$1, o efeito será idêntico? Bom, gente, essa opção aqui, esse imposto de 10% é um imposto ad valorem. Não sei se vocês se lembram, que é sobre o valor, a própria palavra já diz, ad valorem, sobre o valor, sobre o preço. Já o imposto de $1 é um imposto sobre a quantidade, é um imposto específico, mas a gente vai ver isso ao avançar. Então vamos lá, opção 0. Ele considerou falsa. Vamos dar uma voltada só para relembrar. Os vendedores transferem todo o imposto para os consumidores via aumento de preço. Bom, isso aqui depende muito, depende de quão elástico é a demanda em relação ao preço e a oferta em relação ao preço. Como é que eu vou explicar isso? O que acontece? Se um consumidor tem uma demanda inelástica ao preço, ele não vai conseguir protestar, vamos dizer assim, entre aspas, quando o preço do bem aumentar. Porque a gente conhece a curva de demanda, quando o preço de um bem aumenta, a demanda diminui, a quantidade demandada diminui. Mas o que acontece? Se o consumidor tem uma elasticidade muito baixa, o que vai acontecer? Ele não vai ter essa capacidade de responder, de conseguir ter uma atitude maleável a ponto de deixar de consumir aquela coisa. Se a elasticidade da demanda em relação ao preço for inelástica, você pode aumentar o preço o quanto for, que o consumidor não vai conseguir reagir. As coisas inelásticas, elas não reagem. Então o que vai acontecer? Vamos dar uma olhada aqui que eles falam. O montante do imposto a ser transferido para os consumidores depende da elasticidade da demanda e da oferta também. Porque assim como o consumidor reage aos preços, o ofertante também reage. Porque ele é sujeito a uma curva de custo, ao nível de custo marginal, ele está sujeito a isso. Então, se os preços forem abaixo do custo marginal, que você não vai compensar, não vai se justificar você continuar produzindo aquele bem, porque você vai trabalhar, digamos assim, no prejuízo. Então, o que acontece?
é como se fosse uma espécie de uma dança, uma comunicação entre o consumidor e o produtor. Como que as elasticidades dos dois vão reagir entre si. E não necessariamente vai ser uma coisa drástica. Por exemplo, se um consumidor, por exemplo, a elasticidade de preço de um consumidor for infinitamente inelástica, ele é completamente incapaz de reagir às variações de preço. Ele é obrigado a se sujeitar a qualquer preço que aparecer. Por exemplo, um tipo de remédio que você depende dele para viver. Não importa se o preço vai aumentar muito, ou dobrar, ou triplicar o preço, você vai ter que dar um jeito de arrumar aquele dinheiro para comprar aquele bem. Isso é ser inelástico. Só que, por outro lado, o ofertante também está sujeito à questão da elasticidade ou inelasticidade em relação ao preço. Porque se o preço for muito baixo, o mercado, o equilíbrio, né, produzir um preço muito baixo, e esse preço for abaixo do custo marginal, não vai mais compensar ele ofertar aquilo. Então, nessa questão, o que eles estão falando? Vou dar uma olhada aqui para ver se vocês vão ver de outra forma, vocês conseguem entender. Aqui, ó. No caso de a demanda ser totalmente inelástica, os indivíduos não têm capacidade de responder à variação de preços, reduzindo a quantidade demandada. Nesse sentido, os produtores podem repassar todo o imposto para os consumidores. Ou seja, se o consumidor não tem a capacidade de reagir às variações de preço, é óbvio que o produtor ele vai usar isso a favor dele. Ele vai jogar o ônus, o prejuízo de pagar aquele imposto, ele vai jogar todo na mão do consumidor, porque o consumidor é incapaz de reagir. Ele está sujeito àquilo, está submisso ao fato dele não poder reagir aos preços. É isso que ele está explicando aqui. Nesse sentido, os produtores podem repassar todo o imposto aos consumidores. No caso da curva de oferta, já está falando de outra coisa. Já está falando do lado da firma, não do consumidor. No caso da firma, se a oferta for totalmente elástica, ou seja, o produtor estiver ofertando ao mesmo nível do custo marginal, o que é totalmente elástico? Ele tem a capacidade de protestar. Elasticidade é você protestar contra o preço. Só que para a firma, o que é um preço ruim para você protestar? É o preço muito baixo. Então, se o preço estiver muito baixo, a firma, eu não vou produzir isso porque o meu custo marginal é mais alto do que isso, eu vou tomar prejuízo. Então, desse modo, vou dar uma lida aqui, desse modo, os produtores tiverem que arcar com parte do imposto terão prejuízo. Portanto, irão ofertar uma quantidade igual a zero. Generalizando, o imposto recai principalmente sobre o comprador se o valor de... Então, matematicamente, o que é isso aqui? É a elasticidade de preço da demanda. E esse de baixo, esse é a elasticidade de preço da oferta. Então, se esse valor for muito baixo, quer dizer o quê? Que o demandante, ou seja, o consumidor, ele vai ter o quê? Pouca capacidade de reagir. E se o EO, que é a elasticidade de preço da oferta, for muito alto, o ofertante, ou seja, a firma, o vendedor, ele vai ter muita capacidade de reagir. Ele vai conseguir reagir facilmente. Então, na verdade, quem está levando vantagem aqui, como esse valor dessa fração está muito baixo, quem está levando vantagem é quem? É o ofertante, é a firma. Porque ele consegue reagir muito, enquanto o consumidor consegue reagir pouco, um relativamente em relação ao outro. Porque isso não é uma coisa radical, extrema. Existem vários graus que isso pode acontecer. Ela pode ser baixa ou alta, depende. É uma interação entre as duas que vai produzir o valor da fração. E quando que vai recair sobre o vendedor? Quando o vendedor for a parte inelástica. Ou seja, quando o valor dessa fração aqui, o que é ser inelástico? É ter a elasticidade baixa. Quando esse número aqui é baixo, essa fração é alta. Esse número é O, que é a elasticidade de preço da oferta, é baixo.
essa fração vai ter um denominador pequeno, ou seja, denominador pequeno, uma fração grande. A elasticidade da demanda for, por exemplo, muito alta, então o consumidor consegue reagir muito. Então, o que vai acontecer com a firma? A firma não vai conseguir repassar o valor do imposto para o consumidor, porque o consumidor consegue protestar, simplesmente dizer assim, eu não vou comprar mais isso, entendeu? Ele tem essa capacidade. Então é isso, gente. Essa é a opção 0. Deixa eu ver quanto tempo tem. Então, eu vou deixar o resto para os outros vídeos. Então, até mais, pessoal. Continua. Boa sorte e não percam o foco. Que vocês vão conseguir passar esses vídeos aqui. A gente vai... Nosso canal vai estar ajudando vocês a aumentar o desempenho. Tchau, tchau.